Deixe-me começar dizendo que não sou particularmente religioso. Se você me perguntasse se eu acreditava em Deus, provavelmente daria de ombros, resmungaria algumas palavras sobre estar em dúvida sobre isso e continuaria com meu dia. Claro, isso foi antes da noite passada. Meus amigos são os tipos de pessoas que gostam de noites selvagens, festas malucas, cheirar um pouco de coca, tomar um pouco de MD no banheiro, talvez ficar com alguém e deixar uma mensagem no meu telefone às 10 e depois de só Deus sabe quando, dizendo que eles não precisam daquela carona que eu estou oferecendo afinal. Não quer dizer que eu não gosto de uma bebida. Gosto. É só... clubes não são meu estilo. Deitado em um pub em algum lugar, bebida na mão, ouvindo o zumbido da TV, em qualquer canal que algum cara desleixado nos fundos tenha gritado. Acho que essa é a minha ideia de diversão. Então, quando meus amigos me dizem que querem sair para uma noite na cidade, eu digo que vou, aguardo o primeiro clube, compro uma cerveja sem álcool caso meu carro seja necessário e tento fingir que estou me divertindo. No momento em que os vejo atacando garotas, caras, quando eles começam uma conversa com alguém que definitivamente pode ser um traficante, bom, eu decido que meus serviços não são mais necessários. Não estamos muito longe. O tubo noturno está disponível e sempre posso encontrar meu carro no dia seguinte. É quando saio do clube que procuro algo um pouco mais rústico. Não que isso seja difícil de encontrar de forma alguma. Eu me encontrei mal-humorado dentro de um bar chamado Ragged Feather. Não era muito fã do nome, mas as bebidas eram baratas e o maior grupo demográfico parecia ser de homens de meia idade assistindo reprises de futebol. Tentei fingir que não tinha acabado de sair cambaleando de um clube com meus ouvidos zumbindo. Eu alisei meu cabelo para trás, coloquei meu telefone na minha mão e fui até o bar. Tomei uma dose dupla de uísque e bebi de uma vez só. Só porque eu não estava no clube, não significava que eu não poderia me divertir. Eu fiquei no bar por um tempo sozinho, olhei meu telefone fingindo que estava fazendo algo muito mais impressionante do que eu realmente era. Eu mantive um ouvido atento para os caras nos sofás. Eles ficavam vocais de vez em quando. Acho que o futebol foi apenas um destaque, mas eles foram incrivelmente dedicados às suas equipes. Peguei outro uísque e sangrei no fundo. Claro, retardatários de clubes são comuns. Não demorou muito até que algumas mulheres seminuas entraram cambaleando, rindo, apontando para onde queriam se sentar. Eu vi um cara entrar com meu amigo pendurado no ombro, catatônico. Ele jogou o amigo em um dos sofás de couro, impregnado de cerveja e cigarros, e pediu 2 litros de água e todos os amendoins que o bar tinha em estoque. Os bartenders pareceram amargamente divertidos. Algumas das meninas estavam tirando selfies, Snapchat de seus amigos que ainda estavam no clube. Eles estavam ordenando alguns shots de bebidas, se preparando para a próxima etapa da noite. Alguns caras entraram com caril em bandejas de comida. Eu vi alguém comer um Big Mac do lado de fora, sentado na janela. Esta foi uma noite para os jovens e embriagados, e a minha mente estava entorpecida o suficiente pelo uísque para apreciar os personagens que eu podia assistir pacificamente sem interagir com eles. Isto é alguém se sentar do meu lado. Eu pareço uma garota com problemas familiares? Ela tinha uma altura média, embora isso não fosse aparente imediatamente, devido ao fato de que ela estava apoiando os braços pesadamente contra o balcão. Ela era magra, com cabelos ruivos, curtos e incrivelmente brilhantes. Emoldurava seu rosto redondo. Um rosto que estava marcado com sombra borrada, batom borrado. Parecia que sua maquiagem estava derretendo direto do rosto. Havia uma lasca amarrada em um cacho de seu cabelo, apenas na testa. O lado bêbado de mim estava realmente tentando a escolher. A garota estava claramente bêbada e, quando olhei em volta do bar, não consegui identificar de onde ela tinha vindo. Ela não pertencia à multidão de atiradores de selfies. Ela não estava com os caras catatônicos. Eu esperava, para sua segurança, que ela não estivesse com os homens de meia idade. Tentei olhar pela janela para ver se talvez um grupo não tivesse uma garota bêbada e de cabelos brilhantes. Mas não consegui. A janela estava embaçada, muito calor por dentro, não o suficiente por fora.
Você está bem? Ela apontou o dedo para mim. Responda a minha pergunta. Ela arrastou. Eu realmente não tinha certeza do que dizer. Resolvi encará-la sem jeito, tentando responder com a expressão confusa no meu rosto. Os lábios da garota se curvaram em um sorriso bêbado. Ela bufou, colocando a mão sobre a boca para abafar o riso. Isso realmente ajudou na desconstrução de seu batom. Eu quero... Você sabe, ela disse, empurrando-se um pouco contra o balcão. Eu tenho problemas familiares. Quer dizer, caso isso não fosse óbvio. Ela gesticulou para si mesma, para as roupas desarrumadas, que devem ter parecido bastante espetaculares quando ela saiu de casa naquela noite. Para as manchas que pareciam muito com comida velha. O resíduo pegajoso em seu pescoço e ombros, que era obviamente uma bebida descartada. O que aconteceu? Eu perguntei a ela. Seu cabelo estava enrolado em volta do pescoço. Estava pegajoso com a mesma substância. Ela estava um caco. Eu entrei em algumas brigas. Não é grande coisa. Ela disse, encolhendo os ombros. Claro que eu não comecei. Não, eu não faço isso. Mas meu pai... Seu pai fez isso com você? Ela sorriu abertamente. De certa forma. Você precisa que eu ligue para alguém? Eu já estava com meu telefone na mão. A menina parecia ter provavelmente 20 e poucos anos, mas isso não significava que ela não pudesse estar sofrendo de algum tipo de abuso paterno. O único número que eu soube de cara era o de aconselhamento para crianças, e acho que não era muito apropriado. A polícia, talvez? Jesus. Eu teria que lidar com a polícia essa noite, enquanto meus amigos tiravam pó, nem 2 portas depois. A garota empurrou minha mão com firmeza. Eu já estava balançando a cabeça. Não, ela me disse. Eu não quero que você ligue para ninguém. Agora sua expressão mudou. Não foi a tentativa de olhar sensual que eu via em muitas garotas de seu estado. Era aberto, amplo e envolvente. Ela queria algo de mim e me senti compelido a dar a ela. Eu quero outra coisa. O que você quer? Eu perguntei a ela. Te contar uma história, disse a garota, antes de olhar para o bar. E para você me pagar uma bebida. O universo é uma dor às vezes, e tenho medo de pensar que posso ter perdido minha carteira. Eu ri. Eu não conhecia essa garota. Eu não sabia de onde ela tinha vindo. Minhas noites geralmente eram para ficar confortavelmente desperdiçadas e ter certeza de que meus amigos não estariam mortos em uma vala no final de tudo. Eu estava acostumado a ser atingido de vez em quando, mas mesmo quando estava sentado no banco do bar com uma bebida na mão, eu sabia que não era isso. Essa garota não tinha intenção de entrar nas minhas calças. Ela só queria conversar. Eu acho que estava tudo bem com isso. E qual é o seu veneno? Eu perguntei a ela. Seus lábios se curvaram. Appletini. O bar oferecia um menu de coquetéis muito limitado, mas, por algum milagre, consegui pedir um Appletini para ela da lista. Pedi uma cidra para acompanhar. De repente, um pouco ciente de onde essa noite poderia ir, eu, inadvertidamente, fornecia essa estranha bêbada ainda mais álcool, e ela claramente teve uma noite difícil. Uma parte do meu antigo instinto voltou. O mesmo instinto que me fazia mandar mensagens de texto para meus amigos a cada poucas horas, para ter certeza de que eles não haviam se afastado para algum lugar perigoso, além do clube. Sem ninguém além do barman ciente de nossa existência naqueles banquinhos, percebi que, de repente, fui responsável pela aquela estranha bêbada. A garota mimava sua bebida, passando o dedo delicadamente sobre a borda do copo de martini abafado. Isso me leva de volta, a garota disse amigavelmente. Ela olhou para mim de repente, seus olhos verdes surpreendentes. Você sabe como isso se chamava originalmente? Ela sorriu antes que eu pudesse responder. Martini de maçã de Adão. Eu bufei. Sim, claro, já ouvi isso antes. Claro, não era uma maçã. Ela continuou, os olhos voltando para o copo. Os textos traduziram essa parte de forma errada. Principalmente porque vocês não têm mais uma palavra para isso. A fruta era incrivelmente exótica e, para ser honesto, não existe neste reino de existência. Apenas o Éden. Ela riu sonhadora. E o Éden se foi há muito tempo. Eu a encarei.
Você está bem? Foi mais honesto do que da última vez que perguntei a ela. Principalmente porque eu estava começando a sentir um pouco de medo. Claro, a garota disse sorrindo amplamente. Por que você fica perguntando? Quer dizer, eu só... agora não entendo isso da maneira errada ou qualquer coisa, mas você parece... Como se alguém tivesse derramado sua bebida em mim? A garota perguntou. Como se outra pessoa jogasse o seu kebab no meu vestido e outro sujeito desagradável me enchesse de peixe com batatas fritas? Que fui atingida, esbofeteada um pouco e deixada na sarjeta para que os ratos me encontrassem? Ela segurou meus olhos por um tempo incrivelmente longo antes de seu rosto se abrir em um sorriso. Sim, algo assim. E por que alguém faria isso? Eu perguntei. Por que não? A garota tirou de volta. As pessoas não são tão boas e o álcool as torna piores ainda. Ela encolheu os ombros. Às vezes, os torna melhores, mais legais, um pouco mais solto, mas principalmente apenas irritante e um pouco fedorento. Eu olhei para ela. Eu a observei tomar sua bebida. Ela exalava inteligência para saber o quão irônicas suas palavras eram. Mas ela não se importava, nem se desculpava por elas. A garota olhou para mim novamente. Você me pagou uma bebida. Agora você pode ouvir minha história. Eu balancei a cabeça sem palavras. Ela sorriu apontando para o barman e depois para sua bebida. O barman já estava preparando outro para ela. Eden, a garota disse, inteirando seu balbucio anterior como se as palavras tivessem acabado de sair de sua boca. Eles sempre pensam que a culpa é minha, você sabe? É a razão pela qual Adão e Eva foram expulsos de seu pequeno paraíso nudista perfeito. Ela me lançou um olhar cúmplice. Só no Éden você pode sentar na grama pelada e não ficar com uma pinha presa na bunda. Eu pisquei. Me desculpe? Eu não tô acompanhando. Desculpe, a garota disse. Minha história não fará sentido sem uma introdução adequada. Ela estendeu a mão. Olá, meu nome é Lucifer. Ela piscou. Mas você pode me chamar de Lucy. Há um calor desconfortável que se espalha por suas veias quando você entra no modo de luta ou fuga pela primeira vez. A adrenalina corre pelo seu sangue e tudo o que você quer fazer é se levantar e ir embora. Ele substitui todo o resto. Muitas coisas fizeram sentido quando a garota me disse seu nome. Para começar, que ela era louca. Ela tinha que ser. Ela parecia ter sido atacada em 4 ocasiões diferentes em uma noite, e até aquele momento eu não sabia como isso poderia ser possível. Por trás da maquiagem derretida e das roupas sujas, ela era bastante atraente e sua atitude não parecia maliciosa ou rude. Mas se ela andasse dizendo às pessoas que era o diabo, isso provocaria uma reação das pessoas. De repente, me senti olhando para o pulso dela, para baixo em direção aos tornozelos. Ela tinha algum tipo de algema em uma dessas instituições mentais? Ela tinha fugido do hospital depois de uma pancada feia na cabeça? Algo disso estava mesmo acontecendo? Eu realmente teria que chamar a polícia. Eu sei o que você está pensando, disse a garota, Lucy. Você está pensando que sou louca? Que você precisa sair daqui? Talvez você até pense que sou agressivo. Você está? Eu perguntei a ela. Eu estaria aqui com você bebendo Apple Teenies se eu estivesse? Ela perguntou batendo os cílios. Você teria a mesma aparência se não fosse? Eu atirei de volta. Ela sorriu, brindando ao seu novo copo. Touché. Sem pensar, bati minha cidra contra ele. Então eu fiz uma careta. Ela riu, inclinando-se mais perto. Vamos fazer uma pequena aposta. Deixe-me contar minha história e, se você acreditar em mim, quando eu terminar, não poderá continuar tentando me trancar em algum lugar. Eu a encarei. Se eu acabasse acreditando em você, por que eu faria isso? Ela sorriu. Tomou um gole de sua bebida. Você ficaria surpreso com o que as pessoas fazem quando acreditam que você é o diabo. E você faz isso com frequência?
Diz às pessoas que você é o Satanás? Ela bufou em sua bebida. Não tão frequentemente quanto eu deveria, mas foi um dia difícil e um inferno para uma longa vida. Eu gostaria de bater um papo. Se tivesse tudo bem para você, é claro. Eu acenei para o barman pedindo outro whisky. Os olhos da garota brilharam com humor. Eu não estava necessariamente preso a ela, mas uma parte de mim não queria ir embora sem primeiro ouvir o que ela tinha a dizer. Além disso, no final de tudo, eu não poderia simplesmente deixar uma garota maluca vagando sozinha por Londres à noite. Então, eu disse tomando um gole de minha bebida. Éden. Lucy riu. Adão e Eva. Eu continuei. Você está dizendo que é verdade? Deus criou 2 humanos e todos nós viemos deles? Deus fez 2 propósitos. Lucy corrigiu com o dedo levantado. Meu pai criou os anjos como seus soldados de brinquedo, mas ele falhou em fazer nada parecido com ele mesmo. Depois de nós, foi seu próximo grande projeto, e ele passou todas as horas de sua experiência trabalhando como um escravo em seus 2 protótipos. Ele deu a eles uma utopia perfeita para viver, mas ele queria testá-los. Ele queria saber se eles tinham livre-arbítrio. E eles tiveram? O rosto de Lucy azedou. Não, meu pai nunca conseguiria ir tão longe. Ele os tentou com a ideia de um conhecimento além de sua compreensão e disse-lhes exatamente o que poderiam fazer para reivindicá-lo como seu. Mas ser capaz de criar um ser que pudesse ir contra sua lei? Meu pai é um ser muito controlador. Ele estava com medo de liberar essa habilidade para eles. Lucy era muito inflexível em seus delírios. Isso estava claro para mim. Ela falava de seu pai com tanto desgosto que comecei a me sentir mal por ela. Somente alguém que foi ferida gravemente teria a ousadia de ofender o próprio Deus. E o quê? Eu perguntei a ela, entrando em sua ilusão. Foi você quem os tentou no jardim? O diabo foi uma menina esse tempo todo? Ela sorriu. Eu me envolvo. Então ela olhou para mim, levantando uma sobrancelha. Toda a humanidade pensa que a tentação veio na forma de uma cobra. As pernas da cobra foram retiradas como punição por atrair Eva para o fruto proibido. Ela riu, um som duro e curto. As cobras nunca tiveram pernas. E não foi um pecado tentar aqueles pobres protótipos a fazer o que fizeram a seguir. Seus ombros estavam muito tensos quando ela tomou o próximo gole, mas seus olhos estavam cheios de alegria. Ela parecia emocionada por estar me contando isso. Eu era a filha preferida. Meu pai me amava e me adorava. Ele me chamou de portador da luz. Eu estava ao seu lado durante a criação desta terra, durante a criação da humanidade. Ela franziu os lábios, batendo o copo vazio contra a mesa. O barman ansiosamente começou a fazer outro. Meu pai não conseguia se esforçar para ir longe demais. Então ele me pediu para andar entre os protótipos e tentá-los eu mesma. Atraí o desejo deles pelo poder proibido que ele sugeriu. Você está dizendo que Deus queria que soubéssemos essas coisas? Eu perguntei a ela com ceticismo. Estou dizendo que Deus tinha medo de seu próprio poder. Queria desesperadamente compartilhar o que sabia com a criação que havia feito. Certo e errado, esquerdo e direito, todas essas coisas. Lucy encolheu os ombros. Você conhece a história de Prometeu? Eu fiz uma careta para ela. Grego, certo? Dizem que ele roubou o fogo dos deuses ou algo assim para ajudar. O uísque estava deixando as coisas um pouco nebulosas e eu lutei com a direção que estava seguindo. Lucy sorriu. Correto, ela disse, interrompendo minha tentativa. Prometeu roubou o fogo dos deuses para garantir que a humanidade progredisse. Você descobrirá que cada cultura tem uma ideia sobre de onde os humanos conseguiram sua capacidade de evoluir, de avançar, de criar. Deus era o Criador e ele queria dar essa capacidade aos seus protótipos. Eu dei a eles essa habilidade ao tentar Eva a comer a fruta. Ela encolheu os ombros impassivelmente.
Agora o mundo me vê como um mal supremo. Se o que você está dizendo é verdade, então Deus deve ser igual a nós. Os lábios de Lucy se estreitaram em um sorriso selvagem. Meu pai é muito egocêntrico. Ele pode ter planejado criar você à imagem dele, mas no final de tudo, o que ele conseguiu foi moldar suas mentes às dele. Ele deu a você a autonomia, a capacidade de pensar por si mesmo. Seus anjos eram seus soldados e eu era seu mais fiel. Até aquele dia. Os anjos não têm livre-arbítrio? Não, eles não. E quanto ao diabo? Não sei porque fiquei tão intrigado de repente, mas ouvir os ideais religiosos de alguém que acreditava tê-los vivido foi possivelmente uma das coisas mais interessantes que já me aconteceram. Posso ter visitado a igreja apenas para agradar meus pais quando criança, mas de repente fui despertado novamente para a ideia. Uma parte de mim estava ciente disso, e com medo do resultado. Mas eu estava bêbado o suficiente para não me importar naquele momento. O diabo tem vontade própria, disse Lucy, inclinando o copo em minha direção com uma avaliação silenciosa. Ao guiar Eva até a árvore, algo despertou dentro de mim naquele dia. E eu percebi o que estava perdendo. Exatamente o que meus irmãos e irmãs estavam perdendo. Estávamos obedientemente seguindo nosso pai pela simples razão de que ele era nosso Criador. Mas assim que me deram um livre-arbítrio, percebi o quão pomposo e autoritário ele havia se tornado. Em um momento solitário e cheio de paixão, ele decidiu criar seus pequenos protótipos humanos, apenas para perceber rapidamente o que significava dar a ele seu livre-arbítrio. Ele não seria capaz de controlá-los. Lucy acenou com a cabeça. Exatamente. E depois ele percebeu mais rápido ainda que não podia mais me controlar. Então ele mandou você para o inferno. Lucy quase engasgou com sua bebida. Ela sorriu ao redor de seu copo. Não vamos nos precipitar. Fiquei um pouco sóbrio, endireitando-me na cadeira. As pessoas no bar estavam de repente tão caladas ao meu redor e eu não me importava mais com o que tinha a dizer ou os personagens que retratavam. A única personagem que me importava era Lucy. Tentei explicar aos meus irmãos o que tinha acontecido no Éden e o que tinha acontecido comigo por omissão, mas eles não quiseram me ouvir. Eles não entendiam o livre-arbítrio. Como poderiam? Eu só sabia porque tinha recebido por engano. Naquele momento, eu nem sabia que tinha livre-arbítrio. Só que de repente estava ciente de todas as falhas de meu pai. Meus irmãos não conseguiam ver essas falhas, e então pensaram que eu tinha me tornado cruel. E de repente estava abandonando nosso pai ao expô-lo como uma farsa para o governante que todos pensávamos que ele fosse. Lucy suspirou profundamente. Adão e Eva e todas as criações que se seguiram foram expulsas da pequena utopia perfeita de meu pai. Agora que eles sabiam, meu pai estava apavorado com o que tinha feito. E depois do que aconteceu comigo, eu pude reconhecer seu terror e entender a solidão que ele sentiu, que o guiou a me usar em primeiro lugar. Os olhos de Lucy estavam com as pálpebras pesadas. Sua tristeza era quase palpável. Achei que ele gostaria de passar ainda mais tempo comigo do que antes, afinal, éramos mais parecidos do que qualquer um de seus outros filhos. Mas ele ficou distante, quieto. Ele brincava com seus pequenos humanos de vez em quando, mas principalmente os condenava. Ele os culpou por sua fraqueza. Ela sorriu fracamente. Ele me culpou. A história de Lucy estava transformando cada vez mais em de uma criança com um pai distante e um tanto abusivo. Eu tinha conhecido muitas crianças com uma formação como a dela, e agora estava começando a temer o quanto de sua história estava enraizada na verdade. Ouvi dizer que era mais fácil mergulhar na fantasia quando você foi abusado. E me perguntei se esse era o motivo da história dela, por seu desespero em compartilhar comigo um completo e total estranho. Eu respeitei sua aposta, gostasse ou não, senti-me
compelido a deixá-la me contar toda a sua história antes de tentar julgá-la ou desvendá-la. Sentei-me em silêncio, deixando-a vir enquanto brincava com o resto de sua bebida. Ficou claro que eu não pertencia mais a onde estava. Não pude seguir o plano de meu pai porque pude ver que ele não tinha mais um. Meus irmãos se recusaram a ver a razão e então, eventualmente, fui recebido por muitos deles, chefiados por meu pai. Ele me contou tudo o que eu temia. Disse que eu não pertencia mais aonde estava. Eu não era mais um anjo. Eu não era mais o portador de luz. Seu Lúcifer. Eu era uma mutação de sua vontade. E então ele me tirou da graça. E eu caí. Um longo silêncio se estendeu entre nós, apenas interrompido quando o barman nos serviu 2 novas bebidas. Lucy bebeu dela pensativamente. Eu não toquei no meu. Tenho medo, disse Lucy baixinho, que eu seja a parte que geralmente faz as pessoas quererem me dar um soco na cara. Por quê? Porque seu pai te expulsou? Fiz uma pausa tentando seguir sua metáfora. Que ele colocou você no inferno? Lucy riu com tristeza. Humanos. Meu pai deu a você sua maneira de pensar e olhar para você. Ela balançou a cabeça. Não porque ele me colocou no inferno. Então, por quê? Eu caí na terra, disse Lucy. Meu pai deu o domínio do único lugar que ele pensava que eu me encaixaria. Os humanos tinham livre-arbítrio. Eu também tinha. Qual é o ditado? Um casamento feito no céu. Ela bufou tristemente. Claro, isso não está certo, não é? Quando eu caí, me deparei com a humanidade que era tão diferente dos pequenos protótipos de meu pai. Seu tom mudou. Havia uma agressão por trás de suas palavras que começou a me perturbar novamente. Eu vi imperadores, reis, governos e igrejas. Eu vi corporações que se diziam governantes, presidentes e grandes ditadores. Eu assisti enquanto a humanidade lutava e perdia. E finalmente, apenas finalmente, eles desistiram completamente. Eles não eram mais capazes de enfrentar toda a ganância e controle colocado sobre eles. Havia muito a mudar, e os humanos logo perceberam que não eram tão livres quanto pensavam que eram. Claro, eles vivem sob a ilusão de que têm vidas livres, mas a maioria deles simplesmente não tem. Ela estalou a língua. Passei a odiar todos vocês. Então ela deu outro gole em sua bebida. Eu posso ver o que você quer dizer. Eu disse, permitindo que meu olhar, pela primeira vez desde que a conheci, pesasse sobre os outros indivíduos no bar. Para as meninas brincando com seus telefones, os meninos tentando desesperadamente ficar sóbrios, os homens extasiados com um jogo de futebol na televisão. Todos nós levamos vidas muito diferentes. E estávamos todos aqui para nos embebedar, para nos perder no entretenimento. Não foi a primeira vez que me perguntei do que estávamos nos escondendo ao fazer isso. E eu soube então que não era a única pessoa a pensar nisso. Você se esconde atrás do álcool e das más escolhas e finge que tem livre-arbítrio, disse Lucy acenando com a mão pela sala. Ninguém prestou atenção em nós. É verdade, meu pai deu a vocês a vontade de tomar essas decisões. Mas você desperdiçou isso. O livre-arbítrio cai para fornecer a todos vocês o livre-arbítrio que me foi dado por um erro distorcido. E você zomba disso. Você segue líderes sem sentidos, sem questioná-los. Você obedece às leis feitas há séculos que não fazem mais sentido. Você faz coisas porque desistiu da oportunidade de seguir a sua própria vontade, não a dos outros. Mas não somos todos nós, não é? Eu perguntei a ela, tentando por algum motivo defender nossa espécie da jovem louca. Porque você vê nas notícias o tempo todo, não é? As
pessoas se levantam, nós protestamos, as pessoas podem fazer a diferença. Lucy riu amargamente, mordiscando a borda do copo. É mesmo? Você pode sentar aqui e dizer que não pode ser de todo ruim por causa dos poucos que se recusam a conformar? Aqueles que você chama de rebeldes? Eles compensam tudo? Ela sorriu ao redor do seu copo. Por essa lógica, sou o maior rebelde de todos. Devo compensar todos os seus erros lamentáveis? Pela sua lógica, você deveria estar punindo isso, certo? Se é disso que se trata, essa metáfora. Eu ri, não pude evitar. Tomei um gole da minha bebida. Essa história toda é apenas para você me dizer que acha que todos nós vamos para o inferno? Nesse caso, acho que posso ver porque as pessoas querem dar um soco em você. Lucy não disse uma palavra. Ela simplesmente me observou. Parecia enervante ter alguém como ela me observando assim, com uma inteligência que ia além de qualquer coisa que eu encontraria na meia-noite em um bar decadente. A embriaguez em seus olhos não estava mais presente. Seu rosto não estava corado como antes, e até mesmo sua maquiagem não poderia representar a bagunça que eu tinha visto quando ela apareceu pela primeira vez no banquinho ao meu lado. Era como se estivesse olhando para outra pessoa, inteiramente, e eu estava com medo. Vamos revisar o que você disse Lucy lentamente, articuladamente. Ela não estava falando mal. Ela tinha estado resmungando antes? Você acha que vou lhe dizer que a humanidade está indo para o inferno porque você se recusa a usar o presente que eu lhe dei? Suas unhas se enrolaram no bar. Meu pai pode ter sido o único que me orientou, mas eu paguei por seus erros. Eu sou o único responsável por sua vontade aos olhos de sua espécie. Mas isso nunca foi verdade. Você é responsável pelo que faz aqui, não eu. Ela franziu os lábios, batendo no balcão enquanto o bartender enchia sua bebida novamente. Diga-me, você se lembra de quando eu mencionei o inferno em algum momento da minha história? Ou foi só você? Eu abri minha boca para responder, mas algo vacilou. Meus lábios tremeram e eu fechei com força. Lucy sorriu, tomando um gole. Pensei que não. Ela desviou o olhar, os olhos examinando a sala preguiçosamente. O que eu disse é algo realmente mencionado em suas escrituras. Meu pai me deu o domínio da terra, um lugar cheio de livre-arbítrio. Livre-arbítrio que vai para o lixo. Seu lábio torceu. Os humanos pecam o tempo todo, não por minha causa, não por causa do mal ou do meu domínio sobre este local. O fato é que eu não levanto um dedo. Eu não. Porque eu não vejo um ponto. Você toma decisões terríveis e segue líderes estúpidos. Você faz coisas ruins e bagunça sua terra. Os olhos de Lucy brilharam. Você sabe quanto sofrimento está acontecendo em todo o planeta agora? Quantas pessoas estão morrendo de doenças que poderiam ter sido facilmente curadas? Mas não são por causa do egoísmo da humanidade? Mas não são por conta do egoísmo da humanidade? Você sabe quantas crianças estão sendo abusadas, estupradas, forçadas a se casar? Quantas pessoas foram forçadas a se tornar soldados em guerra sem sentido? Quantos humanos mataram por ideais em que não acreditam? Fiquei muito quieto. Não havia nada em que eu pudesse dizer. As palavras de Lucy foram insuportavelmente honestas, e cada frase me cortou como uma lâmina. Eu me sentia frio, doente e apavorado. Guerra, fome, peste, morte. Essas coisas estão todas presentes. E não tem nada a ver comigo, ou com qualquer divindade. Elas estão todas aqui por sua causa. Não por causa de seu livre-arbítrio, mas por sua incapacidade de usá-lo. Lucy sorriu para mim. Um sorriso tão frio e anormal que senti que deveria correr de novo. Mas eu fiquei onde estava, congelado em meu estômago. Porque queria ouvir o que ela tinha a dizer. O que eu precisava. E aqui está o chute. Porque essa é a parte que realmente enfurece as pessoas, o suficiente para me chutar. Ela piscou.
O inferno não é o que acontece depois que você morre. O inferno está bem aqui, agora. Em algum lugar nas muitas escrituras, algumas palavras foram cruzadas e as pessoas começaram a pensar que o inferno era um castigo depois que você morre. O fato é que o inferno é essa terra, minha terra. Deus me deu este lugar para fazer com ele o que eu quiser. E eu me recuso a fazer qualquer coisa. O que você está dizendo? Eu perguntei, porque de repente eu estava muito desesperado. Exatamente o que você pensa, Lucy disse, brindando seu copo. Eu não retribuí, e ela sorriu. Eu sou leve e arejado. Eu tinha tantos planos para sua espécie. Queria que nos regozijássemos em nosso livre-arbítrio juntos, para criar um lugar que fosse livre da crueldade e do poder que meu pai exalava sobre os anjos, seus primogênitos. Eu queria fazer uma utopia real. Infelizmente, vocês humanos simplesmente não querem isso. Ela encolheu os ombros. Meu pai me mandou aqui pensando que eu tinha me tornado um de vocês. Tudo o que aprendi é que ele deu a você muito mais de sua imagem do que pretendia. Chega, isso não é engraçado. Claro que não é engraçado, disse Lucy sorrindo ainda mais para provar sua ironia doentia. Os humanos se punem sentados e sem fazer nada. Eles fizeram seu próprio inferno. E você sabe o que é pior? O que é pior no final das contas? Alguns de vocês estão tão cegos que pensam que sua vida é celestial. Ela não esperou que eu perguntasse o que ela queria dizer. Ela simplesmente disparou. Os ricos e poderosos, aqueles em posições que roubam de todos os outros, eles experimentam o gostinho da vida boa. Isso é verdade. Então eles morrem e não vão para o inferno. Eles voltam aqui para a terra, que é o inferno. Ela inclinou a cabeça. Você está seguindo? Reencarnação, Lucy disse rapidamente. Ela praticamente ronronou as palavras. Um pequeno truque para garantir que suas almas fiquem aqui para sempre. Você tem um gostinho de boa vida de vez em quando, um punhado de você por vez. E isso é o suficiente para você acreditar que este é algum tipo de meio termo real. Que você não está vivendo no inferno todos os dias. Então, você morre. Você morre por um momento e então você está no corpo de alguém enfrentando as realidades do inferno. Mas é claro, você nunca se lembra do tempo que passou em uma vida melhor. Uma parte de você apenas tem aquela vaga ideia de ter esperança. Isso é tudo. A esperança faz você pensar que tudo pode melhorar. Ela bateu a bebida com tanta força contra o balcão que ela se espatifou. Eu não fiz nada, nem mesmo quando os cacos de vidro cobriram minhas mãos. Eu só consegui olhar para ela. Um aperto no peito apertando minha alma. Ninguém mais neste bar importava nesse momento. Mas é claro que era isso que ela estava dizendo o tempo todo, não é? Nenhum deles percebeu a cena. Eles foram apanhados em suas próprias realidades, seus próprios infernos. O barman não limpou a bagunça. O vidro estava lá. Resquícios das palavras de Lucy em uma massa impassível na superfície de madeira listrada. Nunca fica melhor. Você está preso em um laço e até que faça algo a respeito, nunca será livre. Nenhum de vocês. E eu não farei nada para impedi-lo. Como? Eu perguntei. Não sei quando comecei a ver a garota na minha frente como mais do que uma garota, mas com uma fraqueza ameaçando me separar. Eu encarei a coisa de cabelo brilhante na minha frente e vi algo mais do que um humano em seus 20 e poucos anos. Eu vi mais do que uma menina sofrendo abuso de seu pai. Eu vi um anjo caído. Eu vi um ser com cicatrizes enterradas tão profundamente que existiam além deste reino de visão inteiramente. Eu vi algo que nunca seria capaz de escrever em palavras.
não importa o quanto tempo eu vivesse. E como podemos mudar isso? Eu implorei. Mas Lucy não me respondeu. Eu não a culpei por isso. A culpa é lançada com tanta frequência, e eu sabia que ela estava cansada disso. Doente de ser culpada por nossos erros. Então eu mudei de tática. Por que eu? Foi uma pergunta honesta, e acho que em algum lugar no fundo, Lúcifer respeitou essa honestidade. É por isso que ela disse: quando você me viu pela primeira vez, você temeu por minha segurança. Quando eu disse que era o diabo, você quis me trancar, mas ainda assim fez porque temia por mim, e não por você. Você não queria me machucar, nem mesmo quando eu disse quem eu era e do que poderia ser capaz de mudar as suas vidas tristes. Você é uma boa pessoa. Mas temo que isso não signifique nada quando você não tem vontade de fazer nada com isso. Ela sorriu para mim com simpatia. O diabo mostrando sua simpatia pelo humano que estava sentado em frente a ela no bar. Foi surreal. E por alguns momentos difíceis eu realmente pensei que deveria estar morto. Não havia outra maneira de explicar o que eu estava vendo, com quem estava falando, o que acabei de ouvir. O que eu deveria fazer? Lúcia estendeu a mão para mim. Ela colocou a mão no meu ombro. Sua mão estava fria e quente ao mesmo tempo. Eu senti meu sangue ferver onde seus dedos arranharam minha pele. E eu sabia. Compartilhar uma história como essa não é fácil. Ah, inferno. Pode ser a coisa mais difícil que já fiz. Que bom que não existe inferno então, certo? O fato da questão é simples. O mundo está uma bagunça porque nós recusamos a mudar qualquer coisa. O próprio diabo anda entre nós e ela quer desesperadamente tornar nossas vidas melhores. Mas ela não vai porque nós não vamos. Temos que provar nossa vontade a ela antes que ela esteja disposta a fazer qualquer coisa. Temos que ser bons uns com os outros para ajudar a todos nós e sermos livres. Claro, Lúcifer me disse uma última coisa antes de ela deixar aquele bar. Uma coisa que vai ficar comigo até que este corpo não seja nada além de apodrecer na terra. Você pode contar para quantas pessoas quiser, mas dê uma boa olhada em mim. Eu disse a 5 outros humanos esta noite a mesma coisa que disse a você. E essa foi a reação deles. Eles me machucaram, me queimaram, jogaram sua comida e bebida em mim. Os humanos têm medo de seu livre-arbítrio e acham muito mais fácil machucar do que confessar suas próprias inadequações. Você só será livre quando parar de ver da mesma forma que meu pai se vê. Então, é isso que vou deixar para você. Lúcifer ganhou sua aposta naquela noite. E eu a deixei sair pela porta. E eu imploro que você faça o mesmo. Se o diabo se aproximar de você uma noite, ouça o que ela tem a dizer e ouça o que pode contar sobre nosso encontro. O diabo é real. Ela não quer nos torturar. Não. Fazemos isso muito bem por conta própria.